Bater um papo agora com o professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é diretor também do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o Carlos Afonso Souza. Professor, boa noite para o senhor, muito bem-vindo, um prazer tê-lo ao vivo aqui com a gente. Essa ação inédita do Facebook, queria que o senhor dissesse para a gente qual a importância de algo como o que nós estamos vendo agora. Olha, Trali e assinantes, essa atuação do Facebook ela é bastante importante porque ela acontece num momento em que nós, por um lado, nos aproximamos de eleições municipais, e acho que esse é um ponto que a gente precisa ressaltar. Muita gente olha a desinformação como um mecanismo global, mas a gente precisa entender que a desinformação ela tem o seu impacto principalmente no local, nos municípios, nas cidades, com quem é próximo, com quem existe uma proximidade maior. Então, o momento em que acontece essa ação é muito importante e a forma pela qual ela acontece também, porque ela ataca justamente o que se chama de comportamento inautêntico coordenado. E o que é um comportamento inautêntico coordenado? É justamente você criar contas que são falsas, que são não necessariamente operadas por robôs, podem ser operadas por pessoas que não revelam ali a sua identidade, não revelam quem elas são e dão um ar de verdade a situações que, na verdade, não existem. A própria pessoa não existe, o conteúdo foi manipulado e isso tudo é feito através de um formato de rede, ou seja, uma conta replica o que a outra acabou publicando, dando esse aspecto de que existe uma verdadeira opinião, um consenso sendo formado, quando, na verdade, é apenas uma conta falsa ou automatizada replicando o conteúdo de outra. Ou seja, não existe nenhuma opinião pública aqui, apenas um discurso falseado, tornado, amplificado pelas redes sociais. Agora, professor, o senhor vê isso como algo que está só no começo? O senhor acredita que o Facebook vai aprofundar ainda mais esse tipo de iniciativa? Ou seja, outras contas vão ser derrubadas, outras redes de fake news serão desmanteladas? O senhor vê isso como algo que, de fato, é o princípio de uma mudança de postura dessa tremenda ferramenta, que eu posso dizer, universal aí de comunicação? Me parece que a gente acelera um movimento. A remoção de contas falsas é algo que tanto a empresa Facebook já havia feito no passado, como outras plataformas também, mas parece existir a formação de um consenso maior sobre o grau de lesividade, de dano que causa um ambiente online no qual você convive, diariamente com um conteúdo que é manipulado, que é falsificado, que deturpa a realidade. Acho que é bom a gente dar um passo atrás e lembrar que as redes sociais foram criadas para conectar pessoas, né? Esse é o objetivo de uma rede social. Não foi feita para conectar robôs, não foi feita para conectar contas falsas. Então, em alguma medida, esse movimento que a gente vê agora no Facebook, ele precisa, na verdade, ser também replicado por outras plataformas e que se entenda que esse é um desafio global. Então, respondendo a sua pergunta, acho que sim, nós vamos ver mais episódios como esse. Esse episódio é especialmente importante por ligar a formação de redes de comportamento inautêntico coordenado a pessoas que trabalham no gabinetes de políticos bastante influentes e perto do período eleitoral, mas acho que essa é uma tendência com a qual a gente precisa se acostumar. E é uma tendência positiva, porque ela manda vários recados importantes. Um deles é entender, e a gente está atualmente no Brasil discutindo o projeto de lei de fake news, é entender que o direito e que as leis são apenas uma peça desse quebra-cabeça que desmonta a rede de desinformação. A gente precisa sempre estar de olho, não só no que diz a lei, mas também no financiamento, na economia, que alimenta essas redes. Vale lembrar, desinformar custa caro. Também como a sociedade reage a isso, entre o componente de educação digital. E, por fim, o que vimos hoje, tecnologia aplicada para a identificação de comportamentos que são ilícitos, que vão contra os termos de uso das plataformas e que causam danos que acabam intoxicando o ambiente das redes sociais.
Professor, muito obrigado aqui pela presença ao vivo do senhor aqui na Globo News. A gente, obviamente, vai retomar esse papo para repercutir muito mais esse assunto, até porque o senhor está dizendo aqui, né, que isso vai ter desdobramento, né? Então, futuramente, a gente vai voltar a falar sobre isso.